Escutai, Senhor, a voz do meu clamor. Vós sois o meu amparo. Não me rejeitais, nem me desamparais. Ó Deus, meu Salvador. Ouvi, Senhor, a voz da minha súplica. Tende compaixão de mim e atendai-me. Diz-me o coração, procurai a sua face. Escutai, Senhor, a voz do meu clamor. Vós sois o meu amparo. Não me rejeitais, nem me desamparais. Ó Deus, meu Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos e irmãs e todos os que nos acompanham através dos meios de comunicação, no caminho da Quaresma que estamos a percorrer, temos esta convicção profunda de quanto acabamos de cantar, que o Senhor nos escuta, que é o nosso abrigo, e que nesse abrigo encontramos a sabedoria para percorrermos este caminho de penitência, renovando o nosso coração, a nossa vida, rumo à Páscoa da vida nova. Vale a pena o esforço, vale a pena a conversão, vale a pena a penitência, quando o horizonte tem esta beleza que não morre. Por isso, irmãos, aceitemos este caminho de penitência que estamos a percorrer com um coração generoso e sincero. E desde o início desta nossa celebração, arrependamo-nos dos nossos pecados para participarmos nela dignamente e percorrermos este caminho rumo à Páscoa da nossa vida. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Oremos. Não nos abandone, Senhor, a vossa graça. Ela nos torne dedicados ao vosso serviço e nos obtenha sempre a vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, levantando-se no meio da fornalha ardente, Azarias fez a seguinte oração: Por amor do vosso nome, Senhor, não nos abandoneis para sempre e não anuleis a vossa aliança. Não nos retireis a vossa misericórdia, por amor de Abraão, vosso amigo, de Isaac, vosso servo, e de Israel, vosso santo, aos quais prometestes multiplicar a sua descendência, como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Mas agora, Senhor, tornámo-nos o mais pequeno de todos os povos e somos hoje humilhados em toda a terra por causa dos nossos pecados. Não temos chefe, nem guia, nem profeta, nem holocausto, nem sacrifício, nem oblação, nem incenso, nem lugar onde apresentar-vos as primícias, para alcançar misericórdia. Mas de coração arrependido e espírito humilhado, sejamos por vós recebidos, como se viesseis com um holocausto de touros e carneiros e milhares de gordos cordeiros. Seja hoje este nosso sacrifício agradável na vossa presença, porque jamais serão confundidos aqueles que em vós esperam. E agora vos seguimos de todo o coração. Vos tememos e buscamos o vosso rosto. Não nos deixeis ficar envergonhados, mas tratai-nos segundo a vossa bondade e segundo a abundância da vossa misericórdia. Livrai-nos pelo vosso admirável poder e dai glória, Senhor, ao vosso nome. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Limperai-vos, Senhor, da
verdade e ensinai-me, porque vós sois Deus, meu Salvador, em vós espero sempre. Lembrai-vos, Senhor, da vossa misericórdia e do vosso amor. Lembrai-vos, Senhor, das vossas misericórdias e das vossas graças que são eternas. Não recordeis as minhas faltas e os pecados da minha juventude. Lembrai-vos de mim segundo a vossa clemência, por causa da vossa bondade, Senhor. Lembrai-vos, Senhor, da vossa misericórdia e do vosso amor. O Senhor é bom e reto, ensina o caminho aos pecadores, orienta os humildes na justiça e dá-lhes a conhecer os seus caminhos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa misericórdia e do vosso amor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. Convertei-vos a mim de todo o coração, diz o Senhor, porque sou benigno e misericordioso. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: Se meu irmão me ofender, quantas vezes deverei perdoar-lhe? Até 7 vezes? Jesus respondeu:
Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Na verdade, o reino de Deus pode comparar-se a um rei que quis ajustar contas com os seus servos. Logo de começo, apresentaram-lhe um homem que devia 10.000 talentos. Não tendo com que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido, com a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, para assim pagar a dívida. Então o servo prostrou-se a seus pés, dizendo: Senhor, concede-me um prazo e tudo te pagarei. Cheio de compaixão, o senhor daquele servo deu-lhe a liberdade e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, o servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 denários. Segurando-o, começou a apertar-lhe o pescoço, dizendo: Paga o que me deves. Então o companheiro caiu a seus pés e suplicou-lhe, dizendo: Concede-me um prazo e pagar-te-ei. Ele, porém, não consentiu e mandou-o prender, até que pagasse tudo quanto devia. Testemunhas desta cena, os seus companheiros ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia sucedido. Então o Senhor mandou-o chamar e disse: Servo mau, perdoei-te tudo o que me devias, porque me pediste. Não devias também tu compadecer-te do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? E o Senhor, indignado, entregou-o aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim procederá convosco, meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o coração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, o tempo da Quaresma que estamos a viver convida-nos à penitência, em ordem à conversão do coração. Este caminho, com a graça que nos é oferecida, devolve-nos a fisionomia de filhos amados, que, vencendo as provas com que nos deparamos em cada dia, testemunham a todos o amor e a misericórdia. Como Daniel rezava, ou melhor, como escutávamos Azarias rezar no livro de Daniel, que lemos na primeira leitura, no meio da fornalha ardente, também nós hoje somos chamados a colocarmos-nos diante de Deus, de coração arrependido e espírito humilhado, como ele dizia, de coração arrependido e espírito humilhado, sejamos por vós recebidos, Senhor. É a oração daquele que se sente incapaz de sozinho ler a vida e a história e resolvê-la. É a oração do humilde que percebe que só no Senhor, na sua misericórdia, no seu amor, a vida tem futuro, tem salvação. A consideração das nossas infidelidades e da nossa indigência leva-nos a gritar pelo Senhor. A gritar pelo Senhor com a confiança que na sua misericórdia infinita Ele nos atende e não nos deixa cair das suas mãos. É, irmãos, é extraordinária
esta certeza que nos pode habitar, que nos deve habitar. O Senhor, na sua misericórdia, não nos deixa cair das suas mãos. Por isso cantávamos com o coração sincero no Salmo: lembrai-vos, Senhor, da vossa misericórdia e do vosso amor. Não que o Senhor tenha necessidade que o recordemos disso, mas porque nós precisamos, a necessidade é nossa, de nos convencermos que o Senhor não se esquece de nós, o Senhor não se esquece da sua misericórdia, o Senhor não se esquece do seu amor para conosco. Nós, na nossa limitação e na nossa distração, é que tantas vezes nos podemos esquecer disso. O Senhor não se esquece. E por isso, tal como Azarias, também nós vivemos na confiança de que o Senhor não nos falta, não nos abandona, não nos deixa cair das suas mãos. No Evangelho que escutamos, Jesus mostra-nos como devemos colocar em prática esta misericórdia e este amor a que Ele nos convida. Como podemos experimentar na nossa vida e como o devemos testemunhar. Talvez numa das dimensões ou situações mais difíceis da nossa vida cristã. Esta questão do perdão é uma questão sempre difícil de encarar e talvez até mais difícil de resolver. Um grande bispo de Cartago, São Cipriano, diz-nos que o maior sacrifício que podemos oferecer ao nosso Deus é a nossa paz e a concórdia fraterna. A nossa paz e a nossa concórdia fraterna é o maior sacrifício que podemos oferecer ao nosso Deus. Isto é, diz ele, o povo reunido no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, dando-nos a entender que é aqui, na celebração da nossa fé, que nós construímos, acolhemos, concretizamos o melhor dos sacrifícios que podemos oferecer ao nosso Deus. É aqui que a paz e a concórdia fraterna se acolhem, se celebram, se testemunham, se projetam. Esta paz e esta concórdia fraterna são garantidas pela graça do perdão que acolhemos e damos. Este perdão que Jesus hoje nos diz que não pode ter limites. E lá está Pedro com as suas perguntas habituais. Senhor, se o meu irmão me ofender, quantas vezes deverei perdoar? Até 7 vezes? Como das outras vezes, é ele mesmo, Pedro, que nas situações mais difíceis toma a palavra. E desta vez, para perguntar ao Senhor acerca do perdão. E da boca do Mestre, ele escuta uma lei nova. Jesus torna-se mais uma vez imprevisível e desconcerta os seus interlocutores quando lhe responde que é preciso perdoar sempre. Que no perdão não há contas, há gratuidade. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, que significa isso mesmo, perdoar sempre, perdoar até ao infinito. Este sempre pode nos parecer exagerado, mas na verdade Deus é sempre exagerado no amor. Deus é sempre exagerado na misericórdia. E neste seu exagero aprendemos nós a mesma arte de amar e de perdoar. Aprendemos nós que não podemos ter calculadora, não podemos meter a matemática quando se trata de perdão e de misericórdia. Aqui não entra a matemática. Sim, amar e perdoar, porque jamais seremos capazes de perdoar se não nos dispusermos a amar e a amar como Jesus, a morrer para nós mesmos,
a dar a vida para que todos tenham a vida. Um amor e um perdão com consequência. Como Jesus nos ensina na parábola com que explica a afirmação inicial. Com consequência. Um grande bispo de Constantinopla, São João Crisóstomo, no século IV, coloca em evidência a finalidade deste passo evangélico. Diz-nos ele, esta parábola procura atingir dois objetivos. Primeiro, que nós reconheçamos e condenemos os nossos pecados. E que perdoemos os pecados dos outros. Reconhecer os nossos e perdoar os dos outros. Continua ele. E o condenar está em função do perdoar, para que o perdoar se torne mais fácil. Aquele que de facto reconhece os próprios pecados está mais capaz de perdoar o seu irmão. E não só de perdoar com a boca, mas com o coração. Não é uma questão de deixa para lá. Não. É uma questão interior. Perdoar com o coração. Perdoar sempre. Compreendemos assim a insistência que outro santo nos faz em torno desta palavra que escutamos. Diz ele, homem, perdoa! Deus te ordena, perdoa os pecados cometidos contra ti. Tudo aquilo que tu não perdoaste aos outros, também não perdoaste a ti mesmo. É o segredo. Quando não somos capazes de acolher esta graça em nós, corremos o risco de uma vida terrível na relação com os outros. Por isso, queridos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor a graça de acolhermos o seu perdão e a sua misericórdia, de nós próprios exercitarmos esse perdão e essa misericórdia para conosco. Aí se pacificará o nosso coração e tornar-nos-emos capazes de testemunhar isso em todas as nossas relações. Por isso mesmo, o Senhor, sabendo da nossa fragilidade, sabendo das nossas indigências, não nos abandonou, não nos abandona, não nos deixou sem remédio. E aí nos oferece o sacramento da reconciliação, onde este perdão se vive, se concretiza e se torna festa de vida nova. A confissão dos nossos pecados, a celebração do sacramento da reconciliação é um momento que deve ser para todos nós uma graça de felicidade, uma celebração de vida, um momento em que a paz volta a habitar-nos e o ânimo para o caminho se retoma e a vida nova em nós acontece. Que o Senhor nos conceda a graça de experimentarmos o dom do seu perdão e de sermos missionários do amor e da misericórdia. O nosso esforço de penitência e conversão nestes dias da Quaresma e sempre seja sinal da nossa gratidão ao Senhor, que não nos trata segundo os nossos pecados, mas perdoa todas as nossas culpas e trata as nossas enfermidades. Salva da morte a nossa vida e nos coroa de graça e de misericórdia. Saibamos, caros irmãos e irmãs, ser sinais para o mundo do amor misericordioso e da ternura do coração do nosso Deus.
Irmãos e irmãs, o Pai Celeste não nos perdoará se cada um não perdoar a seu irmão. Confiantes na sua misericórdia, digamos: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelos ministros da palavra que anunciam o perdão como Jesus, pelos que o oferecem no sacramento da penitência aos pecadores e pelos fiéis que perdoam sempre quem os ofende, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas nações ricas que ajudam outras gratuitamente, pelos pobres que não podem devolver o que pediram, e pelos que, sendo ricos, são humanos e compreensivos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que no meio das angústias se voltam para o Senhor, pelos que confiam na abundância da sua misericórdia e pelos que lhe oferecem um coração arrependido, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas vítimas indefesas de todas as violências, pelos explorados que não sabem defender os seus direitos e pelos que acodem às necessidades dos mais pobres, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós que celebramos esta Eucaristia, pelos que fazem dela um sinal de festa e de perdão, e pelos que dão graças a Deus a cada momento, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor, médico das almas, olhe para o sofrimento da humanidade peregrina, dê o dom da fortaleza aos que cuidam dos doentes e alivie o mundo da pandemia que vivemos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que a Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todos os que sofrem no corpo ou na alma, e neste momento de dor, a todos acolha no seu imaculado coração, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor acolha no seu reino os irmãos que, vítimas da atual pandemia, descansam dos seus trabalhos, e conforte os que choram os seus entes queridos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, orientai os humildes na justiça e dai-lhes a conhecer os vossos caminhos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação.
Oremos. Concedei, Senhor, que este sacrifício oferecido para a nossa salvação nos purifique de todo o pecado e nos faça sentir o poder da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, porque a todo momento nos chamais a uma vida mais feliz. Na vossa bondade infinita, continuamente ofereceis o perdão e convidais o homem pecador a confiar plenamente na vossa misericórdia. Apesar de tantas vezes termos sido infiéis à vossa aliança, não vos afastais de nós. Antes, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, estabelecestes entre vós e a família humana um vínculo novo, tão forte, que nada o poderá destruir. Também agora ofereceis ao vosso povo um tempo de reconciliação e de graça, para que, dóceis à ação do Espírito Santo, a vós se converta de coração sincero, a fim de viver a vida nova em Cristo e dedicar-se ao serviço dos irmãos. Por este admirável mistério do vosso amor, unidos à inumerável multidão dos que vos louvam no céu, proclamamos as maravilhas da vossa salvação, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hossanas alturas, bendito que vai em nome do Senhor. Hossana nas alturas. Senhor Pai Santo, que desde a origem do mundo tudo fazeis para ajudar o homem a ser santo como vós sois santo. Olhai para o vosso povo aqui reunido e enviais o vosso Espírito Santo, a fim de que estes dons se convertam para nós no corpo e sangue do vosso amado Filho Jesus Cristo, no qual também nós somos vossos filhos. Quando estávamos perdidos, incapazes de nos aproximarmos de vós, destes-nos a maior prova do vosso amor. O vosso Filho, o único justo, entregou-se em nossas mãos, deixando-se pregar numa cruz. Mas antes de estender os braços entre o céu e a terra, como sinal indelével da vossa aliança, quis celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Durante a ceia, tomou o pão e, dando graças, abençoou-o, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, sabendo que ia reconciliar em si todas as coisas pelo sangue derramado na cruz, tomou o cálice com vinho, de novo vos deu graças e entregou-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando o memorial da morte e ressurreição de Cristo, nossa Páscoa e nossa paz, enquanto esperamos o feliz dia da sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, Deus fiel e verdadeiro, este sacrifício que reconcilia convosco todos os homens. Olhai com bondade, Senhor, para esta família que chamais à comunhão convosco, na participação do único sacrifício de Cristo, de modo que, pelo poder do Espírito Santo, vencidas todas as divisões e discórdias, sejamos reunidos num só corpo. Conservai-nos unidos uns aos outros de alma e coração, com o Papa Francisco e o nosso Bispo António. Ajudai-nos todos a preparar a vinda do vosso reino, até comparecermos diante de vós, santos entre os santos na morada celeste, com a bem-aventurada Virgem Maria, com São José e os apóstolos, com os santos Francisco e Jacinta Marto, e os nossos irmãos defuntos, que recomendamos à vossa misericórdia, para que na nova criação, finalmente libertos da corrupção da morte, possamos cantar sem fim o hino da ação de graças de Cristo, vosso Filho, eternamente vivo e glorioso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Perdoai-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Caros irmãos e irmãs, ao rezarmos hoje a oração do Pai Nosso, comprometamo-nos diante do Senhor e uns dos outros a concretizar quanto nela pedimos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos:
Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Dai-nos a paz. Jesus Cristo, o Cordeiro imolado na cruz, está verdadeiramente vivo e presente neste altar no pão da Eucaristia. Convido todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação a viverem de modo especial este encontro e a fazerem agora a sua comunhão espiritual, com um ato de fé na sua presença que nunca nos abandona e desejando a união íntima com Ele, na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia, pão da vida eterna. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. feliz daquele a quem foi perdoada a culpa e absolvido o pecado. Feliz o homem a quem o Senhor não acusa de iniquidade e em cujo espírito não há engano. Perdoai, Senhor, minha culpa e meu pecado. Perdoai, Senhor.
Oremos. A participação neste sacramento renove, Senhor, a nossa vida. Nos obtenha a remissão dos pecados e o auxílio da vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Irmãos caríssimos, a Igreja que somos nos momentos de maior dor volta-se para o coração materno de Maria, porque nele encontra refúgio e caminho para chegar até Deus. Com as mais antigas palavras que a Igreja conjugou para suplicar a proteção da Mãe do Senhor, supliquemos-lhe o fim dos tormentos que vivemos, cantando. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não despreçais as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Meus caros irmãos e irmãs, que a palavra exigente que o Senhor hoje nos oferece, motive também a exigência do nosso caminho quaresmal. 70 vezes 7, perdoar sempre. E não nos esqueçamos que esse perdoar sempre começa por nos perdoar-nos também a nós próprios, para podermos perdoar aos outros, acolhendo sempre o perdão do Senhor, celebrando no sacramento da reconciliação. É um dos serviços que o Santuário de Fátima mantém à disposição de todos, mesmo nestes tempos de pandemia. Tendo sempre alguém para vos acolher e vos perdoar neste lugar, em nome do Senhor. Um bom dia para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.